Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao OCCast, o podcast oficial da Oncoclínicas, um canal com informações importantes sobre saúde, prevenção e apoio no combate ao câncer. Eu sou a Adriana Bittar e vamos ter uma conversa hoje repleta de dados super atuais sobre o câncer do trato geniturinário. É um assunto que merece bastante atenção. Antes de começarmos, já se inscreveram aí nos nossos canais? Estamos no YouTube e também nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Deezer, Google Podcasts e Apple Podcasts. Não se esqueçam de ativar aí as notificações para não perder nenhum episódio novo do OCCast. Já temos muito conteúdo esperando por vocês. É um prazer receber aqui na nossa conversa de hoje o Dr. Denis Jardim, formado pela Faculdade de Medicina da Unicamp, fez residência em Oncologia Clínica pelo Hospital Sírio-Libanês e no Clinical Fellow do MD Anderson Cancer Center, da Universidade do Texas. Atualmente é oncologista clínico da Oncoclínicas São Paulo e líder nacional da Oncologia Geniturinária da Oncoclínicas. Seja muito bem-vindo, Dr. Denis. Adriana, eu que agradeço o convite, é um prazer estar contigo hoje aqui, é um prazer receber esse convite da Oncoclínicas para fazer parte do podcast e, mais importante, é um enorme privilégio hoje estar com nossos ouvintes aqui para tentar trazer sempre esse ponto de discussão muito relevante, que é o tratamento e prevenção dos tumores geniturinários. Seja bem-vindo mais uma vez e também temos o prazer de receber aí a doutora Ana Isabela Casi, oncologista da Oncoclínicas Belo Horizonte. A doutora Ana é formada pela Faculdade de Saúde e Ecologia Humana, tendo feito residência de Clínica Médica na Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte e residência em Oncologia Clínica pela Rede Mater Dei de Saúde, além de uma extensão universitária em questões clínicas do câncer de próstata e câncer coloretal na European Society of Medical Oncology. Seja muito bem-vinda, doutora Ana. Olá a todos, prazer, Adriana, cumprimentar o Dr. Denis, meu colega de palco hoje, e eu espero que seja um momento muito proveitoso e esclarecedor para todos nós aqui hoje. Bom, a gente tem muita coisa para falar, mas eu acho que vamos começar pelo básico para quem está aqui nos acompanhando. O que é o sistema geniturinário? Dr. Denis, por favor, conta um pouquinho para a gente. Para quem não nos está acompanhando, é um sistema, então compõe alguns órgãos, ele difere naturalmente do homem para as mulheres, mas está presente em ambos os sexos. No sexo masculino, ele engloba todo o aparelho urinário, desde a parte renal. Então, lembrando que o rim tem a parte de filtração externa, que a gente chama de parênquima renal, e tem a parte que conduz a produção de urina até a bexiga, que é o próximo órgão do sistema geniturinário, que compõe ali a pelve renal e os ureteres. A gente tem a bexiga, que é o órgão de armazenamento, e depois a parte de uretra, que estão presentes todas essas partes no sexo masculino e no feminino. Daí entra a parte genital, que é naturalmente diferente entre os sexos. Sim. E a gente aborda principalmente a parte geniturinária masculina, quando a gente fala de tumores geniturinários, que os principais representantes ali estão incluídos a próstata, que é o que todo mundo mais conhece como o tumor mais incidente. Também temos algumas estruturas menores, como vesícula seminal, e também temos a região do pênis e dos testículos. Existem os órgãos genitais femininos, mas normalmente eles são abordados dentro dos tumores ginecológicos. Certo. E temos aqui um dado alarmante, né? São identificados aproximadamente 87.500 casos de câncer do trato geniturinário por ano no Brasil. É um número alto, né? O mais frequente, evidentemente, é o câncer de próstata, que o doutor mencionou, seguindo pelo câncer de rim. Contudo, aí entre 2019 e 2022, o câncer de bexiga matou quase 5.000 pessoas a cada 12 meses no Brasil. Então eu quero saber, começando aqui pela doutora Ana, quais os principais fatores que aumentam o risco de desenvolver tumores nesses órgãos, doutora? Bom, então, Adriana, falando de uma forma geral, né, de fatores de risco de câncer, a gente tem os fatores sabidamente carcinógenos, que é o álcool, né, e o tabagismo. Entrando mais em tumores geniturinários, na parte de próstata, eu posso citar principalmente a idade.
é um tumor mais frequente em homens mais idosos. A gente sabe que de cada 10 homens, 9 têm mais de 55 anos. É importante também a história familiar. Então, aqueles homens que têm um parente de primeiro grau, ou seja, um avô, um irmão ou um filho, né, que tenha um câncer de próstata, ele vai ter um risco 2 vezes maior de ter essa doença. E menos comum, mas que é importante a gente ressaltar, são as alterações genéticas que também podem estar presentes nesses tumores, dentre elas algumas mutações, né, sendo a mais frequente a mutação do BRCA. Para câncer de bexiga, o fator de maior relevância é o tabagismo, né? As pessoas que fumam, elas têm um aumento muito grande na incidência desses tumores. É mais frequente em homens, sendo 3 vezes mais frequente em homens do que em mulheres. E tem algumas substâncias de exposição ocupacional, como algumas aminas aromáticas, que está muito presente em tintura, né? Então, pintores, cabeleireiros, né, e outros profissionais, eles podem, por ter contato a longo prazo com essas substâncias, desenvolverem o câncer de bexiga. Eu vou passar para o Dr. Denis falar dos outros tipos de câncer de fatores de risco. Muito bom, Ana. Eu acho até assim, importante para quem está nos ouvindo a gente dar um passinho atrás, entender o que é fator de risco. Fator de risco é alguma exposição, é algum hábito, é alguma característica que aumente o risco de desenvolvimento. Ele não é igual a você vai ter aquele tumor, então quem eventualmente está nos ouvindo e tem esse fator de risco, não é para perder o controle e ficar sem o sono, é só um aumento de probabilidade. E também quem não tem o fator de risco não está isento de ter, de repente, o desenvolvimento de um desses tumores e deve sim se preocupar com a sua saúde, fazer as prevenções adequadas. Então, dito isso, vamos lá, a gente tem também o tumor de rim como um tumor relevante, e falando especificamente da parte do rim externa, que é o córtex renal, os fatores de risco são parecidos até. A obesidade tem se tornado um fator de risco importante, o envelhecimento, hipertensão arterial é um fator também de risco para câncer renal, doença renal crônica, então, principalmente os pacientes que têm um problema de rim de longa data, os pacientes que fazem também hemodiálise. E como a Ana mencionou nos outros tumores, existe sim um fator de risco familiar relacionado a essa doença, então quem tem casos na família podem ter mais incidência desse tumor, às vezes até com genes específicos que causam algumas síndromes do câncer de rim. Para o tumor de pênis, que é um tumor que não é tão frequente em boa parte do cenário geral, mas ele acaba sendo frequente em regiões de baixo nível socioeconômico, muitas vezes por hábitos de relações sexuais em maior número e também cuidados ali em relação à higiene no órgão genital masculino. Por fim, o tumor de testículo, que acaba acontecendo numa faixa etária mais jovem, ele é o principal tumor hoje entre os 20 e 40 anos no sexo masculino, como um dos principais fatores de risco que nem sempre está presente, é aquele paciente que quando criança o testículo não desceu ali para a bolsa escrotal, que a gente chama de criptorquidia, esse fenômeno. Certo. A gente já mencionou que o câncer de próstata acaba sendo o mais famoso, né, o mais comentado, mas a gente tem aí, como vocês trouxeram agora, números expressivos também, né, no câncer de bexiga, câncer de rim. A gente tem aqui um dado que a produção trouxe pra gente, que entre a população masculina, o câncer de bexiga, ele tem uma taxa de óbitos alta, entre 30% e 40% dos pacientes, enquanto o câncer de próstata representa aproximadamente 10% das mortes registradas. O que esses números contam pra gente, né? O que vocês podem falar sobre os tipos de câncer do trato geniturinário que também merecem a nossa atenção, para que a população em geral não fique só falando do câncer de próstata, né? Por favor. Eu acho que, assim, eu vou até querer ouvir a opinião da doutora Ana, mas só para todo mundo entender, porque às vezes os números, eles são vistos de diversas maneiras para a população, né? Você olha, o número de casos absolutos parece grande, mas é ou não é? Como é que é o risco dessa doença? Então, uma coisa é um tumor muito incidente, como é, por exemplo, o tumor de próstata. Ele é o tumor mais comum, mas quando a gente olha o número de mortes pela doença, ele vai se equivalendo a tumores que não são tão frequentes. Por que isso acontece? Porque existe a letalidade,
Ou seja, tem tumores que estão muito presentes, mas nem sempre levam a grandes consequências, que pode ter a ver, como no caso da próstata, por acometer às vezes populações mais idosas que têm outros problemas de saúde e vão acabar sofrendo ou até padecendo do coração, do diabetes, etc., ou mesmo pela característica da doença. Tem muitos tumores de próstata que são tumores que a gente chama lentos, indolentes, e que podem levar anos ou nunca causar problemas sérios de saúde. Então existe essa diferença, esse espectro, heterogeneidade na biologia da doença. No tumor de bexiga isso é mais, digamos, mais uniforme, você tem um pouco menos essa heterogeneidade e tende a ser um tumor de maior letalidade. Doutora, quer complementar? O câncer de bexiga, na maioria das vezes, ele é diagnosticado no estágio inicial, né? Mas ele tem uma alta taxa de recidiva e muitas vezes de uma progressão, que é exatamente isso que o Denis colocou da letalidade. Mas a boa notícia é que a gente avançou muito no tratamento desses tumores, né? Com câncer de bexiga, a gente teve novas drogas e que tem aumentado muito a sobrevida dos pacientes nesse cenário. E em relação a sintoma, que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui para os pacientes, né, e o público que está nos ouvindo, que chama atenção que muitas vezes a próstata pode ser assintomática, o paciente não pode ter nada, né, e em relação ao câncer de bexiga, muitas vezes ele vai apresentar um pouquinho de sangue na urina, e esse sangue ele pode vir e voltar, então isso deve chamar atenção, e sempre que acontecer algo, né, que mude um pouquinho do hábito urinário, esse paciente deve procurar uma assistência médica. Quando a gente fala do trato geniturinário, né, dos tumores no trato geniturinário, eles podem acometer pessoas em qualquer idade, homens, mulheres, tem uma incidência maior? O que vocês podem contar pra gente? Como eu comentei no início, o câncer de próstata é mais comum em pessoas mais velhas, né? Mas não significa que pessoas mais jovens não possam ter a doença. Enquanto o câncer de testículo é uma faixa etária mais jovem, né? De 15 a 45 anos, que é o maior período de incidência. E muitas vezes o paciente não acha que ele vai ter um diagnóstico nessa idade tão jovem. Então é importante a gente ressaltar, né? Qualquer alteração na região do escroto, alguma massa, né? Dolorosa ou não, realmente isso deve chamar atenção mesmo nas idades mais jovens, que é quando esses tumores são mais frequentes. E em relação ao câncer de rim e bexiga, também geralmente são pacientes mais velhos, né? Para câncer de pênis, a população também é geralmente mais velha. Rim e bexiga comete mais homens ou é similar a taxa? Bexiga, a incidência é maior em homens, 3 vezes maior em homens que em mulheres. Perfeito. Agora, doutor, vocês comentaram também sobre como o estilo, né, os hábitos saudáveis impactam aí no diagnóstico, enfim, no surgimento do câncer. E impacta também, imagino, nessa resposta que eles têm ao tratamento. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. A gente pode dizer hoje que, com um bom nível de certeza, tem um impacto importante, só que é muito difícil a gente medir em números esse impacto. Então, o que a gente nota? Que muitas vezes, puxa, agora que eu já tive o meu diagnóstico de câncer, eu posso comer mal, voltar a fumar, beber, porque isso, enfim, dano está feito, né? Mas na verdade não, isso não é verdade. O que a gente nota é que tratamentos são mais eficazes quanto melhor a condição clínica do paciente. A gente usa um termo técnico na oncologia, que é uma escala, a gente chama até isso de ECOG, é o termo técnico, que vai de 0 a 5. Então, geralmente quem está 0, quem está apto a fazer todas as atividades do dia a dia, tem sempre resultados melhores. E a gente tem visto que não é só isso. Então, tem implicações ali do peso, o sobrepeso, a obesidade, ela é mais difícil na dosagem de alguns tratamentos, eventualmente até na resposta a alguns tratamentos. Quem tem ali, mantém o tabagismo ou faz uso de álcool, tem mais chance de ter efeitos colaterais das terapias. Isso não é específico de um tratamento só. Isso a gente vê acontecer para quem faz imunoterapia, para quem faz droga-alvo e para quem faz cirurgia também. A recuperação pós-operatória é mais difícil em quem tem menos massa muscular, em quem se exercita menos, em quem tem uma dieta, digamos, fora dos padrões considerados saudáveis. Então é muito importante não só como fator de risco no surgimento, mas também
como um fator na evolução da doença diagnosticada. Bom, e quando a gente fala em câncer, sempre é importante reforçar que a prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais, né, para reduzir, enfim, as taxas de mortalidade, mas a gente, sem generalizar, também sabe que o público masculino não vai com tanta frequência ao médico fazer seus exames de rotina. Eu sei porque eu tenho que marcar médico para o meu marido, puxar ele pelo braço e levar, né? A gente sabe que é mais ou menos assim. Doutora Ana, pela sua experiência, né, como desmistificar essas principais questões aí que impedem o paciente de ir ao médico, de fazer os exames de rotina? Eles têm vergonha, eles têm medo, é isso mesmo? Bom, o que eu tenho percebido é que está mudando muito, né? Muito graças às campanhas de conscientização. Então, a campanha de Novembro Azul, ela começou na Austrália, mais ou menos em 2000, e foi exatamente para comover os homens dessa necessidade do cuidado com a saúde, né? Então, o símbolo da campanha é o bigode, né? Que eles colocam desde os mais restritos, assim, até os mais ousados, para lembrar o homem que está vendo aquele símbolo de que está na hora, né, de realmente aderir e se cuidar. E isso tem ganhado muito espaço na mídia, né? A gente vê que novembro é um mês que tudo fica iluminado, várias pessoas públicas falam, então isso traz geralmente o paciente mais próximo, né? Então, quando o paciente vê numa televisão algum ator falando que está fazendo a prevenção, ele pensa, nossa, se ele está, eu também vou fazer, né? E como você disse, Adriano, o que eu vejo dentro do consultório, um grande aliado são as esposas, as parceiras, né? Que realmente liga, marca consulta, cobra que ele vai, e ele chega, olha, doutor, eu marquei para ele vir, estava na hora dele fazer, então a gente sempre agradece as esposas, as parceiras que realmente puxam esses homens para o nosso cuidado, mas isso tem mudado muito. Isso realmente, a gente já tem eles bem mais próximos de nós. Que bom que tem mudado. Enquanto isso, a gente segue marcando as consultas. Sim, aí dos nossos continuem maridos. Ajudando. Doutor, conta pra gente um pouquinho sobre as novas formas aí no tratamento do câncer de próstata, como um paciente pode ter acesso ou se beneficiar das terapias de ponta. Então, esse é um ponto excelente, Adriana, para todos saberem que, naturalmente, o tratamento tem avançado e em diversas esferas, né? Desde quem tem uma doença localizada, a gente tem hoje, primeiro, ferramentas mais precisas de diagnosticar a doença e dizer qual é o risco daquela doença para aquele paciente. É uma doença que a gente pode acompanhar com segurança ou que precisa de uma intervenção radical, seja era uma cirurgia ou uma radioterapia. Nesses métodos também os avanços são importantes. A cirurgia tem cada vez mais evoluído para a cirurgia robótica, com plataformas cada vez mais modernas, que elas permitem ali uma maior assertividade do cirurgião em ter uma ressecção completa do tumor, mantendo a funcionalidade do paciente. No caso da próstata, por exemplo, a gente fala muito de potência e continência. Então, as plataformas robóticas, claro que depende de treinamento, elas têm avançado bastante. No campo da radioterapia, novas técnicas, aparelhos novos, tecnologias, formas de radiação mais focais, que permitem, às vezes, não só um melhor controle, mas também minimizar os efeitos adversos. E na fase de remédios, quando a gente precisa usar tratamentos medicamentosos, os avanços também são muito claros. Historicamente, o câncer de próstata sempre foi um tumor que o nosso principal pilar de tratamento foi a manipulação hormonal, ou seja, remédios que ou reduzem a testosterona sérica do paciente no sangue ou impedem que a testosterona funcione. Então a gente continua tendo esse pilar importante, inclusive com possibilidades hoje de tratamentos que atuam na via hormonal sem reduzir necessariamente a testosterona, mas outras classes de tratamento. Então a gente viu no cenário câncer de próstata terem avanços em drogas de alvo molecular, que é o que a gente pode até discutir depois, a oncologia de precisão entrando, você detectar uma alteração no tumor daquele paciente e ter uma droga específica que vai funcionar na vigência daquela alteração. O próprio uso de imunoterapia, apesar de não ser algo tão frequente em câncer de próstata, já é possível para alguns casos específicos, e também algo que a gente chama de teranóstico, que é um tratamento usando uma radioterapia focal em uma molécula que é administrada intravenoso, que ela vai direto na célula tumoral e entrega esse tratamento
de radioterapia, de radiação na própria célula doente. Então são muitos avanços e tem muita coisa por vir, ainda que estão em estudo clínico, que é justamente ali a forma que eu diria que é uma das principais formas de acesso hoje para a população. A gente tem os tratamentos aprovados, a gente sabe que ainda existe, infelizmente, uma diferença grande entre o que é incorporado no sistema único, o que é incorporado no sistema privado. Eu diria que o sistema privado ele acaba sempre estando à frente ali no acesso aos tratamentos, porque eles também têm custos, mas a gente tem, além dessas formas de acesso direto, para quem está no sistema único ou no sistema privado, os estudos clínicos que muitos centros no Brasil, eles hoje se treinaram, se programaram para receberem pesquisas clínicas em andamento, que é uma ferramenta de que tratamentos de ponta, com alguns já muito bem consagrados, outros que estão em fase ainda de testes, possam ser oferecidos para os pacientes, independente se é paciente do sistema único ou se é paciente que tenha um plano privado. Que bom que a gente tem esses avanços, né? E muitos ainda por vir. Vamos falar então sobre a medicina de precisão que o doutor citou, que busca individualizar, né, os tratamentos com base nas informações de cada tumor. Expliquei certo, doutora? É exatamente nesse sentido, Adriana. Então, a medicina de precisão, ela busca usar o remédio certo no paciente certo. Então, a gente pode fazer testes, sejam eles testes genéticos, que são feitos através do sangue ou da saliva, que a gente encontra alguma mutação presente no paciente, né, no gene daquele paciente, ou até mesmo alterações que a gente identifica no próprio tumor. Aí, para isso, a gente usa o tecido ali da biópsia, ou o tecido daquela peça da cirurgia, para pesquisar alguma mutação. E a gente sempre fala que é como se o paciente tivesse uma fechadura e a gente entrar com uma chave, né, que seria a função do remédio de trancar aquela via de multiplicação, né, daquela cascata celular. Então, realmente é um tratamento muito personalizado e uma terapia-alvo, né? Então, esses pacientes, geralmente, eles têm uma taxa de resposta maior e com o uso da inteligência artificial e essas tecnologias todas que a gente está comentando, esses testes, eles têm se tornado mais acessíveis, né? Como o Denis já colocou, com algumas lentidões em relação à aprovação de alguns remédios no sistema público, mas isso já é uma possibilidade para esses pacientes. Para a gente encerrar, eu quero pedir de cada um de vocês para comentar um pouco, acho que a doutora já comentou um pouquinho, mas assim, sobre a experiência dos pacientes com essas novas tecnologias e também do trabalho que vocês realizam junto a Oncoclínicas nos últimos anos. Então, doutor, por favor. Então, primeiro ali da parte de experiência do paciente, a gente, enfim, eu pessoalmente tenho presenciado casos importantes em que o uso de novos tratamentos, novas tecnologias, eles têm mudado o prognóstico de pacientes. Então, e o bom é que eu não consigo mais dizer um exemplo, eu tenho alguns exemplos de situações em que talvez há 5, 10 anos atrás a gente teria um prognóstico difícil, situações difíceis, e que realmente o cenário clínico houve uma melhora, houve até inclusive casos de cura com as mais variadas formas, oncologia de precisão, fazendo teste, identificando o tratamento, para alguns usando imunoterapia. É importante a gente ter as opções, mas sempre lembrar a todos que tecnologia não é nada sem o bom cuidado, né? E eu acho que isso é o que eu queria puxar de gancho para a experiência na Oncoclínicas, que para mim pessoalmente tem sido muito satisfatório em vários aspectos, porque a gente tem hoje ali talvez o maior grupo da América Latina de oncologia, e isso permite com que esses avanços sejam discutidos de maneira séria a nível nacional, seja do ponto de vista de melhorar acesso, seja do ponto de vista de centralizar os testes de oncologia de precisão, seja nas iniciativas educacionais amplas. E, pessoalmente, para mim isso é muito importante, estar em contato com excelentes profissionais. Então, estamos aqui com a doutora Ana, então é um prazer estar com ela. A gente sempre está junto em ações educacionais, ações de pesquisa, discussões de caso. Então, é uma gama ali muito boa em a gente poder ter acesso a discutir com colegas, entender, conversar, ter tecnologia. E no cenário que a gente vive hoje, talvez a melhor forma de fazer isso seja tendo escala mesmo, seja tendo um serviço centralizado, seja tendo acesso ali a essas tecnologias.
e a Oncoclínicas, felizmente, tem caminhado nesse sentido. Os desafios são grandes, mas a gente percebe claramente que o caminho está na direção correta. Importante ouvir isso, doutor, por favor. E sempre com o nosso jeito de cuidar, né? Colocando o paciente no centro de tudo, isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Que é uma apresentação para vocês, né? Para esclarecer com informações de qualidade, com medidas de prevenção, orientações de sintomas de alarme, né? Quando que o paciente deve procurar assistência. Então, esse cuidado todo, né? Com todas essas tecnologias, todo o corpo clínico, as nossas discussões de casos, eles são voltados para o paciente. Muito obrigada mais uma vez, quero agradecer aqui a presença dos nossos convidados, doutor Denis Jardim e doutora Ana Isabela Casi. Muito obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. O OCCast fica por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, é só acessar o nosso site grupooncoclinicas.com. Lá você encontrará diversas informações, além dos nossos principais canais de comunicação, como nosso perfil do Instagram, @grupooncoclínicas. Tem perguntas sobre o episódio ou outros assuntos aí na área de oncologia? Escreva pra gente e os nossos convidados e especialistas podem responder aqui no nosso podcast. E queremos, claro, o seu feedback. Você gostou dessa conversa, desse bate-papo? Que temas você quer ouvir aqui no OCCast? Olha, compartilhe esse conteúdo com quem precisa da informação. Muito obrigada pela companhia e nos vemos no próximo episódio do OCCast. Tchau!